aí, olha, a nossa série, o Remédio Divino para os Efeitos Colaterais da Pandemia, e agora a passagem bíblica que segue em Gálatas 5, 22 e 23. O pessoal está organizando ali para nós, para vocês terem uma boa visibilidade. E o texto bíblico diz, então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus queridos, na dependência do Espírito Santo que fala ao nosso coração, se nós já estávamos numa situação complicada com essa pandemia, no mundo todo e aqui no Brasil, hoje foi um dia tenso no nosso país, né, desde ontem e hoje, culminando com hoje, quando a gente se viu aí no meio de uma crise quase que institucional aí, relacionada com o nosso presidente, Jair Bolsonaro, e com o seu ministro demissionário, Sérgio Moro. Nós não vamos aqui fazer nenhum comentário político, não é o momento para isso, apenas observar que isso vai configurando, parece que uma tempestade perfeita, né? Pressões e mais pressões sobre nós, preocupações e mais preocupações, e os motivos para a ansiedade, para a preocupação, e o Guigo mencionou também até para a depressão, devido a você estar sedentário dentro de casa por vários dias, com preocupações lá fora tão graves, né? Então, isso tudo vai trazendo mais e mais preocupações ao nosso coração. A palavra dessa noite, relacionada com esta série do Fruto do Espírito, meus irmãos, que eu trago a você em nome de Jesus é a seguinte: é hora, meus irmãos, da maturidade cristã se manifestar. E a maturidade cristã está diante de nós aqui nesse texto bíblico de Gálatas 5, 22 e 23. O apóstolo Paulo diz que quando as coisas começam a desmoronar à nossa volta, e mesmo em nós, com o nosso corpo envelhecendo, adoecendo e fatalmente um dia todos nós morrendo, que a nossa esperança, que o nosso ânimo não sucumbe junto com o que acontece externamente ou até mesmo no nosso corpo. E Paulo diz que a razão pela qual nós podemos ter bom ânimo, e literalmente ele diz assim: se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, que é nosso corpo, a nossa saúde, se desfizer, temos da parte de Deus uma casa eterna nos céus. Quem tem essa esperança no coração vê tudo o que está acontecendo na vida, na família, no mundo, no país, com outro olhar, com outra visão. E sabe como vê? Aqui nesse texto que eu estou mencionando agora, de 2 Coríntios 5, no verso 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Você percebeu a força das palavras? Bom ânimo, andando por fé, em plena confiança. Então, essa é a palavra, meus irmãos, esta é a atitude que podem ter somente aqueles que estão aprendendo e crescendo na maturidade cristã, que não são como meninos agitados ao redor por todo vento de doutrina, e eu diria por todo vento também de pressões, de problemas e dificuldades. As crianças são instáveis, começa a brincar numa coisa que já vai para outra, realmente é um turbilhão. Mas a maturidade cristã nos dá serenidade, estrutura, e daí a necessidade de uma série como essa que nós vimos desenvolvendo nas últimas 4 semanas sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, meus irmãos, é remédio de Deus para a nossa alma. E é remédio que nós precisamos, nesse momento, mais do que nunca, para lidar com esses efeitos colaterais, sejam eles sociais, sejam eles emocionais, familiares, enfim, tudo aquilo que não é da doença propriamente dita, mas que tem contribuído para o fim dos casamentos, contribuído para a violência doméstica, para a depressão e, infelizmente, até para o suicídio. E hoje eu preparei para os irmãos aqui um resumo sobre o fruto do Espírito. Agora nós vamos ver de uma vez só na tela todos os 9 aspectos
podemos dizer, os 9 gomos, né, deste mesmo fruto, tá? O fruto do Espírito. Primeiro eu coloquei ali uma definição para você, ficar bem claro o que é o fruto do Espírito. É a humanização, a semelhança com Cristo, na nova criatura, sob a ação interior do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? É você aprender a ser cada vez mais homem, cada vez mais mulher, como nunca deveríamos ter deixado de ser se não houvesse a queda lá no jardim com nossos pais. Nós estávamos lá representados. E a nossa humanidade, masculinidade, feminilidade foi corrompida, foi desfigurada, foi desconfigurada por causa da rebelião que houve no coração dos nossos pais e que está presente no nosso coração. O fruto do Espírito é fazer o caminho de volta para o jardim. É reaprender a ser homem e a ser mulher, mas não agora no padrão imperfeito que acabou se tornando depois de Adão e Eva, mas no padrão perfeito, infinitamente superior do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Não que Deus tenha criado Adão e Eva imperfeitos, mas a partir da rebelião eles se tornaram assim imperfeitos. E o padrão, então, dessa humanização é Cristo, é nos tornarmos parecidos com Cristo. E agora, olha o detalhe, na nova criatura, não tente achar dentro de você, eu não estou aqui fazendo um julgamento ou pedindo para você fazer uma autoavaliação do seu caráter. Eu já sei como você é, eu já sei como eu sou, à luz da Bíblia. Deus diz quem nós somos e como nós somos, rebeldes e corrompidos em cada um desses traços do fruto do Espírito. Nós não temos nenhum deles no padrão em que deveríamos ter. Podemos ter alguma coisa parecida, talvez caricata, mas como Jesus, nenhum de nós tem. Então vamos nos desarmar, vamos abaixar as nossas armas e reconhecer com muita humildade, não somos como Jesus, precisamos aprender a ser. E só a nova criatura está habilitada para isso, porque a nova criatura, ela recebe de Deus um milagre aqui dentro dela, que transforma o seu próprio coração, sua própria natureza. Por isso que está escrito aí, sob a ação interior do Espírito Santo. Alguns autores também categorizam esses 9 gomos do fruto do Espírito em 3 partes. Há aqueles gomos que são relacionados, que têm a ver com a relação com Deus, propriamente. Depois tem aqueles que têm relação com o próximo e aqueles que têm relação consigo mesmos. E quais são estes relacionamentos, ok? Por exemplo, em relação a Deus, amor, alegria e paz. Por amor, nós conceituamos aqui, desde a nossa primeira semana da live, o aspecto do fruto mais importante, o principal, porque dele vão decorrer todos os outros. O amor é aquela atitude de coração, de obedecer a Deus e servir ao próximo. Isso é obra do Espírito Santo no nosso coração, fazendo a gente deixar o egoísmo de lado e tendo esta devoção a Deus e essa generosidade com o próximo. Segundo, em relação a Deus, a alegria. Por que isso tem a ver com Deus? Tem gente que fica alegre pelas vitórias conseguidas, pelo filho, pelos familiares. A alegria esta alegria ela é diferente, porque ela tem a ver com o deleitar-se no Senhor como seu maior tesouro. Essa é a alegria das alegrias, porque quando todas as outras faltam, essa não sai do nosso coração. Por isso Paulo ensinava a alegrar-se sempre no Senhor. É isso aí, é ter o Senhor como seu principal tesouro. A paz é aquela serenidade que você tem no coração de saber que Deus não está mais irado com você. Você está seguro agora do amor de Deus. Você não tem mais a insegurança de se sentir culpado e em falta com Deus. E por causa desta sua segurança com Deus, aconteça o que acontecer à sua volta, você está sereno, você está em paz. Ninguém tem isso, gente. Quando a coisa aperta mesmo, todos nós tendemos à ansiedade, à agitação. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Precisamos ou não precisamos desses remédios, meus irmãos, ou desse grande remédio sobrenatural, do amor, da alegria e da paz. Em relação ao nosso próximo, como parte da ação do Espírito Santo dentro de nós, da nova criatura, nós temos a longanimidade. Esta atitude é aquela de não se melindrar facilmente com as pessoas, mas entregar a Deus uma situação desconfortável, desagradável.
Então, é você ter uma resiliência maior, uma paciência mais longa com as pessoas e com as situações. A benignidade é ser gentil com o próximo, não ser grosseiro, não ser agressivo com o próximo, é fruto do Espírito. Todos nós, chega o nosso limite que tem a hora que a gente tem vontade de partir para cima, né? Com a nossa carnalidade, com a ira, com a gritaria, com a violência. É fruto do Espírito essa gentileza com o próximo. A bondade é você não ficar só na gentileza, mas você ir em busca do bem do próximo, fazer algo pelo próximo. Bom, e agora tem aquelas características do fruto do Espírito que tem a ver com você ali dentro de você mesmo, você com você mesmo. A fidelidade é você ser alguém confiável, alguém que tem posições em relação à fé, em relação à sua palavra, honestidade, e as pessoas podem confiar em você. A mansidão é você ter o autocontrole de não reagir com violência às agressões que são feitas a você. Tá? Ser uma pessoa mansa. E o domínio próprio, que tem a ver não só com o controle da ira, mas que tem a ver com as obras da carne. É você ter autocontrole em relação às obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são. Está lá no versículo 19 a 21, e aqui tem pecados na área moral, prostituição, impureza, lascívia, pecados religiosos, a idolatria, feitiçaria, pecados na área de relacionamento, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, e, por fim, pecados em relação a maus hábitos, por exemplo, aqui bebedice, glutonaria, né? Então, e o apóstolo Paulo, ele tinha a ousadia de dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo procurou aprender a ser como Jesus. Ele não foi como Jesus perfeito, mas ele procurou viver o fruto do Espírito, tanto que ele ensinou sobre isso no texto que nós estamos estudando, e ele chamava os seus ouvintes a imitá-lo, porque ele estava procurando imitar a Cristo. Você e eu fomos chamados à maturidade e a sermos como Jesus. E ele ainda diz ali no texto seguinte de Filipenses 3,17, irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Já pensou que coisa boa? As pessoas olharem para a sua vida, olharem para a minha vida e verem que nós, apesar de todos os nossos defeitos, limitações, imperfeições, que o Espírito Santo de Deus está enchendo a nossa vida, está controlando o nosso ego, está nos ensinando a crucificar o nosso ego, e o Espírito está frutificando em nós e através de nós. Todas essas características descrevem alguém que nasceu de novo, alguém que está aprendendo a ter um coração como o de Jesus. O próximo slide, ele fala, então, do fruto do Espírito como o remédio divino para os efeitos colaterais da pandemia. Jonathan Edwards, vocês sabem que eu tenho lido sobre ele, eu tenho comentado aqui várias vezes, e agora vamos ter um livro dele indicado no boletim do próximo domingo, para você também se iniciar, se você ainda não conhece a vida, a obra e o ensino de Jonathan Edwards. Ele dizia que uma das marcas do avivamento, ele viveu pelo menos 2 avivamentos, um mais reduzido ali na sua igreja, na sua cidade, e outro que foi um avivamento nos Estados Unidos da América, em 1740, e ele diz que uma das marcas confiáveis de que está havendo um avivamento de Deus é quando os crentes passam a ter um espírito de pomba e de cordeiro como o de Jesus Cristo. O que é isso, um espírito de pomba e de cordeiro? É esse que nós acabamos de ver, o retrato falado de um coração parecido com o de Jesus Cristo. Um coração que apresenta essas características. Tá? E não seria tão bom se isso acontecesse cada dia mais na minha vida e na sua vida? Se tem uma coisa que nós estamos precisando nessa hora, meus irmãos, é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Vai ser bom para a sua sanidade emocional, espiritual e física, vai ser bom para as pessoas que convivem com você e comigo, e vai ser ótimo para a glória de Deus, porque é Deus quem faz isso por nós, nós não temos capacidade para isso.
o reverendo Luiz Matos, já falecido, comentando a obra de Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: não é possível escapar da corrupção do mundo através de esforços humanos. O que ele está dizendo aqui? Não adianta querer lutar contra as obras da carne, na sua força, você não vai muito longe. O máximo que você consegue é adiar o pecado e a manifestação dessas obras da carne. E ele continua e complementa dizendo assim: somente aqueles que participam da natureza divina são capazes de enfrentar e vencer esse difícil desafio. Uau, isso aqui é tremendo. Precisa ter a natureza divina no seu coração, na sua alma, se você pretende vencer as obras da carne e experimentar o fruto doce, libertador e transformador do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu quero concluir com uma história que eu vou repeti-la aqui, ela é muito boa. Não sei se todos vocês estavam aqui quando eu contei, numa outra live. Vou pedir para que o próximo slide ele possa entrar. Uma história ou uma ilustração de C.S. Lewis. C.S. Lewis ele comenta a diferença que há, por exemplo, em você tentar treinar e habilitar um cavalo, que não é um cavalo de corrida, para que ele possa correr no jockey. Você vai dar... Eu estou floreando um pouquinho aqui a ilustração do C.S. Lewis. Ai de mim, se eu ousasse aqui dizer que eu vou melhorar a ilustração dele, não é possível, mas talvez alguns detalhes aqui não estejam exatamente assim na obra dele, mas pode vir comigo que vai dar certo. Se você pegasse um cavalo desses, que não é de corrida, você contratasse um jockey para ele, para treiná-lo, para correr com ele, um treinador, um adestrador, um encantador de cavalos, né, vamos dizer assim, a melhor ração, os melhores veterinários, você desse para ele do bom e do melhor. Coloca ele no jockey na próxima corrida, em que lugar ele vai chegar correndo com cavalos profissionais? Último lugar. Vai conseguir ter um desempenho melhor do que ele teria se ele não tivesse recebido todo esse cuidado por um período X de tempo. O que ele quis dizer com isso? Esse cavalo que eu acabei de mencionar, ou esses cavalos que estão aí na nossa imagem, eles simbolizam aqueles que tentam se tornar pessoas melhores, através de autoajuda, coaching, pensamento positivo, esforço próprio, e usando todo o seu recurso próprio para conseguir melhorar e ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais temperante, com controle e autocontrole, o domínio próprio. Não tem jeito, gente. Não no padrão que agrada a Deus, que glorifica a Deus e que realmente é um padrão real dessas virtudes cristãs que nós estamos mencionando. Aí o C.S. Lewis, então, diz o seguinte: não seria melhor se você desse asas para esse cavalo? Ele seria capaz de coisas inimagináveis, coisas impossíveis. Aí você vai dizer: C.S. Lewis, não existe cavalo com asas, isso é coisa da imaginação. Pois o que ele quer fazer com você é exatamente isso, te desafiar a imaginar um poder sobrenatural que possa fazer por você coisas impossíveis que você jamais seria capaz. Esse poder existe. Ele é invisível, mas não faz de conta. Ele não pode ser tocado, mas ele pode ser sentido e experimentado na nossa vida. E essas asas a um cavalo é exatamente um milagre sobrenatural que o Espírito Santo faz em nós, nos dando um novo coração, uma nova natureza, a ponto do apóstolo Paulo dizer o que aqui está escrito nesta tela. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essa é a diferença entre tentar ser melhor ou ser feito novo. Uau! Isso é muito superior. Isso é o que todo ser humano precisa, não apenas para se tornar uma pessoa melhor, mas para, de fato, ser uma pessoa nova, se preparando para estar na eternidade ao lado de Deus. E eu quero concluir, então, perguntando para você: você já colocou a sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Você já fez
uma aliança com Cristo? Você está seguro da sua condição espiritual hoje? E o momento é muito oportuno para fazer essa autoavaliação. Sabe por quê? Se você fosse acometido do coronavírus e contraísse o Covid-19 e algo terrível acontecesse com você, você estaria seguro da sua salvação, de que você está em paz com Deus, que Ele já perdoou os seus pecados e que Ele vai receber você na presença dEle, como Ele promete aos seus eleitos, aos seus amados? Se você não consegue responder essa pergunta com segurança e nem com paz no seu coração, corra para Jesus. Corra para Jesus. Porque pode ser que não seja de coronavírus. Deus queira que não seja. Faço votos de que jamais isso aconteça com nenhum de nós que aqui estamos nessa live. Mas um dia vai acontecer, de uma forma ou de outra. E a sensação será a mesma. Se você não estiver preparado, corra para Jesus. Faça uma aliança com Ele, porque Ele morreu e ressuscitou para reconciliar você com o Pai, para tirar você debaixo da ira justa de Deus, por causa da sua rebelião, da minha rebelião, contra esse Deus infinitamente bondoso, misericórdia e amoroso, mas que é justo. E se há pecado, se há rebelião, nós precisamos pagar por isso, ou aceitar o que Cristo fez por nós. Ele pagou a nossa dívida. Arrependa-se, coloque a sua confiança em Jesus e corra para Ele. Agora, se você já o fez, eu pergunto, você tem, as pessoas que convivem com você, estão percebendo em você um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, lidando com essa situação toda, sem se deixar abater demasiadamente? Às vezes tem dia que a gente pode dar uma balançada, mas a gente olha para o alto, vai se refugia até que passem as calamidades na presença de Deus, e aí somos renovados, e nessa renovação, sobre a ação do Espírito Santo, vamos aprendendo cada dia mais a ser como Jesus. E eu cito, para concluir, a palavra, o ensino de John Piper, sobre como um crente que é nova criatura, na prática, ele aprende mansidão, na prática, ele aprende domínio próprio, na prática, ele aprende alegria e contentamento em todas as circunstâncias. O caminho bíblico é o seguinte: ouça a palavra de Deus. Você acabou de ouvir essa palavra. E agora? Creia nisso. Coloque a sua confiança nisso. Com a ajuda de Deus, porque a fé é um dom de Deus. Creia. É verdade, é possível. Você precisa viver assim, no fruto do Espírito, como eu também preciso. Em terceiro lugar, conte com o milagre agora. Se você ouviu e se você creu, conte com o milagre. Sua área de maior desafio, qual seria ela? Podem colocar para mim de novo aquela imagem da tabela com o fruto do Espírito, por favor. Está antes ou depois dessa. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Amar as pessoas, ter um coração alegre e contente, ter paz e não ansiedade, ser paciente com as pessoas, gentil, bondoso de fazer o bem às pessoas, ser alguém de palavra, alguém que não reage com violência, alguém que tenha autocontrole e temperatura. Onde é que está o seu calo aí hoje? Se você está ouvindo essa palavra, crê que isso é obra do Espírito Santo, então conte com o milagre. Deus vai operar em você, tirando a ansiedade e colocando a sua paz. Deus vai tirar de você a agressividade e colocar a benignidade. Deus vai tirar de você o descontrole completo de alguma área da sua vida e vai colocar o autocontrole. É milagre, gente. É sobrenatural. E por último, o que você faz? Obedece. Obedece. Naquelas áreas e nestas áreas específicas, quando você for tentado, obedeça confiando no milagre que o Espírito Santo está frutificando no seu coração. E você vai ver que as coisas começam a mudar pouco a pouco na sua vida. Essa palavra que nós queremos deixar, então, nessa noite, com cada um de vocês,